De volta com o Plano de Voo, hoje falando sobre sucessão. A gente sabe que num processo de sucessão é preciso estabelecer um time de liderança efetivo e alinhado com os objetivos da organização. No caso de uma empresa familiar, isso se torna mais ou menos fácil, Richard? Não sei se é mais ou menos fácil, é diferente, né? Porque numa empresa familiar, eu acho que um ponto importante é que a sucessão, o sucessor trabalhar na empresa tem que ser uma opção e não uma obrigação. Por outro lado, né, você tem nas gerações futuras, às vezes, dependendo do tamanho da família, muito mais pessoas do que você tem de cargos a oferecer, principalmente quanto mais você vai subindo na pirâmide organizacional. Então, presidente numa empresa é um só, diretores são 3, 4, 5. E às vezes você tem famílias com 20 primos numa terceira geração. Então, acho que o desafio é esse, saber exatamente que aquele componente familiar que está pronto, ou pode ser preparado para assumir essas responsabilidades, e outros que têm que ser encaminhados para outros negócios ou para outras atividades profissionais que lhe dê satisfação também. Complementando o que o Richard falou, eu acho que a sucessão numa empresa familiar é muito mais complicado, porque numa empresa com controle pulverizado ou com grupos de controle, empresa profissionalizada, você exercer uma meritocracia, fazer planos de sucessão, desenvolver pessoas, faz parte do dia a dia. Quando você tem a questão de parentesco, família e sucessão de patrimônio, isso complica, evidentemente. E pela quantidade de empresas familiares que passam por problemas enormes, por turbulências grandes na época da sucessão, a gente vê que é uma coisa complicada. Existem alguns grupos grandes, familiares, no Brasil e em outros países, né, que lidam com esse assunto de uma maneira extremamente competente. Mas você tem que se preparar, tem que querer atacar esse assunto com profundidade, com profissionalismo. Acho que a gente volta aí na questão do planejamento de novo, né? Quer dizer, as empresas familiares que estão tendo problemas nesse processo de sucessão é porque não planejaram de forma adequada, né? E até pegar um depoimento aqui da Ana Luísa, da família Junqueira, que está no negócio de propriedades, de terras, né? As empresas familiares mais antigas, por exemplo, que a mais antiga hoje é uma empresa japonesa, uma rede de hotéis que foi fundada nos anos 800, né? E várias empresas familiares do ano 1000, 1200 lá na Itália, que são vinhedos, viniculturas, né? São todas empresas de propriedade. E naquela época era muito fácil fazer a sucessão, porque era sempre o filho mais velho que recebia todo o patrimônio. Querendo ou não, querendo ou não, ele ficava, era uma tradição, ficava para ele, né? A coisa começou a complicar quando vieram as leis, né? E todos passaram a ter os mesmos direitos. Pois é, Richard, e hoje também tem a liberdade, né, dos jovens escolherem, dizerem para o pai, bye, não quero seguir esse negócio, eu tenho minha motivação própria. Então, o mundo mudou, né? É verdade. E falando nisso, nós vamos conhecer um caso raro de sucessão familiar no agronegócio. Ana Luísa Junqueira Viacava, hoje com 30 anos, está sendo preparada para a sucessão dos negócios familiares desde os 24 anos. Dá uma olhada. Meu processo de aprendizagem está sendo, ele não foi ainda. Eu acho que eu tenho muito ainda o que aprender, mas é mais analisando tudo que eles fazem, tudo que o meu pai faz, tudo que o meu sogro faz, e vendo as pessoas que eu convivo nesse meio e tentar colocar as minhas ideias, porque eu acho que eu tenho ideias novas. Na sucessão familiar do agronegócio, você precisa acompanhar o seu pai, você precisa acompanhar a pessoa que está à sua frente, porque ele vai te ensinar muita coisa. No agronegócio ainda é um pouco diferente da indústria, onde a indústria você tem aquela coisa muito certinha. No agronegócio eu não acredito que seja assim. Eu acho que você tem a vivência muito importante. Nós somos em 3 filhos, mas quem vai ficar ao lado do meu pai ou continuando o trabalho dele, acredito que seja somente eu e meu irmão. E ele já está nos preparando para isso, para um dia, se qualquer emergência, se ele quiser sair por vontade própria, nós já vamos poder dar conta do recado. Esse é um caso raro mesmo, Francisco, no agronegócio? Não é tão raro, mas o caso é muito bem encaminhado, porque nós temos que entender, no campo, a família é o início e o fim de todos os pensamentos.
O negócio está no meio. Isso é diferente na área das indústrias, onde o negócio já tem o seu valor próprio. E aí o mérito não é tão importante como nas outras áreas, porque existe a hierarquia, como a Ana falou muito bem, e a última palavra é sempre com o pai. E por isso existem os conflitos entre as gerações e, normalmente, aqueles que contestam o pai, normalmente, mas muitas vezes, eles saem para outras áreas e ficam aqueles que não contestam o pai, que não necessariamente são os mais qualificados para o negócio. E esses casos, bem encaminhados, como no caso da Ana, realmente são excepcionais. Karen, quais os benefícios de fazer um bom planejamento sucessório para uma empresa? Conseguir implementar a estratégia, né, no curto, médio e principalmente longo prazo e obter os resultados, e nada mais é do que a perpetuidade do negócio, né? Conseguir ter os resultados e pessoas que vão entregar esses resultados que levam à perpetuidade. Eu acho que também complementando, ter a capacidade de poder assumir novos projetos, novos desafios, né? Muitos desafios estão sendo colocados, oportunidades aí com esses investimentos que vêm pela frente. Joint ventures, aquisições, e aí você ter gente preparada para isso, gente que já faz parte do teu time, já conhece a tua cultura, é muito mais fácil você se lançar num projeto novo, quando você tem esse pessoal preparado. Karen, na hora da venda de uma empresa ou no valor das ações, o planejamento de sucessão tem um real impacto? Lucila, tem um forte impacto, porque quem está comprando a empresa, ele quer, além dos ativos, ele quer conhecer quem está tocando essa empresa, quem é o responsável, quais são os executivos chaves. E se a empresa não fez todo um trabalho sucessório de preparação, isso cada vez mais está sendo levado em conta e no preço, na compra de uma empresa. Uma empresa familiar é mais difícil ainda, você trazer um presidente executivo de fora, né? Tem toda uma questão cultural, tem toda uma questão de adaptação desse executivo ao ambiente da familiar, ele precisa conhecer o ambiente familiar. Então, normalmente, o ideal é que essa pessoa venha de dentro, né? Eu tenho visto os casos de sucesso em empresas familiares, é que o executivo que está lá nas funções de gerente, depois vira diretor e, com o tempo, ele vira o presidente da empresa, porque ele passou por esse processo dentro da empresa, dentro da família. Então, o primeiro quesito dentro de uma empresa familiar para você promover uma pessoa é a confiança. A família precisa confiar naquele profissional. E depois, logicamente, vem a competência, que também é fundamental. Alexandre, as empresas estão medindo muito esse capital humano, né, na hora do processo de venda, de fusão? Uma empresa que passa por uma substituição do executivo-chefe ou de um executivo importante, sem se preparar para isso, sem sombra de dúvidas, traz um desconforto para o mercado. Porque as chances de insucesso, você trazendo uma pessoa de fora, não são desprezíveis. É diferença de cultura, diferença de estilo, até a capacidade da pessoa que você está trazendo de fora. E a gente já vê aí constantemente no mercado empresas grandes que trazem executivos de fora e esse executivo passa pouco tempo, passa 1 ano, 2 anos, não consegue engrenar. E isso, evidentemente, destrói valor. É prejuízo para a empresa, né? Não tem dúvida que isso destrói valor para o acionista. Uma sucessão interna bem planejada, bem feita, é sempre menos arriscada. E vocês acreditam que o Brasil está mais alerta a isso? As empresas estão mais alertas a isso? Ou ainda falta muito, né, para que as empresas tenham isso dentro da sua estratégia, do seu... Olha, a gente estava conversando antes de começar a gravação aqui, trocando ideias, e uma coisa que surgiu na conversa é uma percepção nossa de que meritocracia, plano de sucessão, que há 10 anos atrás era quase que inexistente, hoje já está em outro patamar. Muito a progredir ainda, mas já se progrediu muito em questão de sucessão e meritocracia em empresas brasileiras. No próximo bloco, a gente vai falar sobre como elaborar um planejamento de sucessão. Vamos falar também como isso acontece no agronegócio. O Plano de Voo volta daqui a pouquinho. Não saia daí.